A hora agora foi Esporte, simbora com o show do Vasco da Gama contra o Coritiba, a volta de São Januário, arquibancada fazendo festa, Payet titular, Verratti implacável, mas tem assunto à beça pra gente falar, que goleada bonita do Vasco, 5-1, estou com o André Kfouri e Renato Rodrigues. André, boa noite pra você, e esse Vascão eu estou harmonizado. Boa noite, Felipe, boa noite, Gustavo, boa noite, Renato, boa noite a todos em casa. A torcida do Vasco, que hoje pôde voltar ao seu estádio, pôde voltar a São Januário depois de 3 meses para ver seu time, nesse momento deve estar primeiro feliz, depois orgulhosa e depois disso mais esperançosa do que estava hoje antes do jogo começar, porque não foi apenas a conquista de mais 3 pontos, né? O Vasco ganhou no fim de semana do Fluminense, ganhou hoje, continua dando passos importantes na sua missão tremendamente difícil de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Para mim, além dos 3 pontos, porque a vitória poderia ter sido alcançada de diferentes formas, e é claro que a pontuação nessa altura é o que mais interessa e é o que é mais relevante, mas o Vasco teve uma noite completa hoje. Por quê? Porque desde o primeiro minuto de jogo o Vasco se impôs coletivamente diante de um Coritiba, claro, muito frágil, mas a gente já viu times em situação semelhante à do Vasco, até o próprio Vasco sucumbindo diante de adversários tecnicamente inferiores dentro de casa, em campanhas que o torcedor do Vasco não quer lembrar. Mas hoje o Vasco se impôs, o Vasco teve uma chance muito clara logo no início, conseguiu seu gol também ainda no início do jogo. Depois disso, de maneira muito inteligente, se posicionou no campo e no jogo, de modo a tornar as coisas mais complicadas ainda para o Coritiba e, por consequência, menos complicadas para ele, Vasco. Fez um segundo gol numa jogada coletiva que mostra o avanço técnico que esse time já atingiu, e esse é o mérito da comissão técnica e dos jogadores que compõem o elenco do Vasco hoje. E a partir do terceiro gol, aí sim foi uma situação em que São Januário não tinha mais dúvida em relação a quem venceria a partida, e o Vasco passou a jogar para, por que não, dar um espetáculo para o seu torcedor na reabertura de São Januário. Jogadores individualmente de destaque, o Verratti um deles sem dúvida nenhuma. A gente conversava aqui fora do ar que hoje dá para ver que o elenco do Vasco aumentou, porque nas substituições o time mantém intensidade, mantém nível de competição, mantém nível técnico até. E a esperança, eu imagino que nesse momento está em alta, mesmo que ainda seja muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico, qualquer afirmação, mas não é uma vitória, é mais uma vitória e mais uma atuação muito estimulante, eu diria, do time do Vasco, que mostra um outro tipo de futebol e um outro tipo de personalidade em relação ao que aconteceu antes no campeonato. Aí é interessante, a gente tá vendo o gol do Coritiba, eu tava na redação, e aí foi o tempo de chegar na redação do estúdio. Quando chegou no estúdio, tava o gol do Vasco. Aí eu conto o Renato Rodrigues e falou, gol do Vasco, 5. E ele, é isso, rapaz. É isso, o Vasco está imparável, Renato Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Filipão, André, o Esporte está acompanhando a gente. Tá crescendo, e eu acho que a grande palavra para esse Vasco, e eu acho que ela fica mais forte hoje à noite, por tudo que a gente viu em São Januário, é mobilização. Isso é ao vivo, ó. Isso é ao vivo. Ó a galera aí, Renatão. Embora não, tá cedo, né? Tá calorzinho, aqui, 9 horas, dá pra ficar um tempinho ainda. Mas assim, a palavra desse Vasco até aqui, desde a chegada do Ramon Dias, é mobilização. Desde o discurso do treinador, que é malaco, né? Já é vivido, é um cara que já entende muito da coisa, já tá há muito tempo nesse esporte. A gente já via no discurso dele no começo. Mas mais que isso, né? De um time organizado. A gente falava de aumentar elenco, né? Por que o Vasco tem um elenco maior hoje? Porque o Zé Gabriel, um jogador que era contestado até pouco tempo atrás, hoje é um cara que está entregando. Porque o Vasco coletivamente tem um time, tem um norte, tem um caminho, longe de ainda ser um time extremamente desenvolvido. Acho que o jogo de hoje nos dá amostras bem legais, porque era um jogo que cobraria do Vasco algo a mais, de propor, de ser um time que com bola elaborasse jogadas, e mesmo dentro das suas características conseguiu fazer isso. Então é um time mobilizado, um time que eu acho que acima de tudo orgulho vascaíno, porque
é um elenco, os caras estão deixando tudo dentro de campo, independente se a vitória vem ou não vem. Tem trabalho do seu treinador, que desde que chegou você vê sim um time crescendo, e rodada a rodada você consegue ver essas coisas acontecendo dentro de campo. E tem uma torcida que o ano passado já subiu esse time, né? Porque o Vasco ano passado fez de tudo para não subir. E São Januário foi muito importante. E agora tem sua casa de novo, né? Era uma noite, é a noite perfeita do Vascaíno, não tem como. O Vasco não ganhar hoje seria uma tragédia muito grande. Porque além de tudo que a gente comentou já, são 9 gols marcados nas últimas 2 rodadas, então, quer dizer, uma produção ofensiva que um time sob risco de rebaixamento normalmente não tem. É isso. É mais um sinal, é mais um indício que as coisas estão se transformando. A atuação do Vasco hoje, sempre considerando o adversário, mas, gente, é aquilo, em quantos campeonatos brasileiros que o Vasco ou se arrastou ou, infelizmente, foi rebaixado, noites como a de hoje terminaram com protesto da torcida, até coisas um pouco mais agressivas. O último jogo em São Januário mesmo contra o Goiás, o Vasco fez até um bom jogo, o gol não saía, e aí você toma o gol e aí acontece o que acontece. Pois é, mas o que eu na verdade deixei de comentar no início, Felipe e Renato, é que achei muito importante hoje o Vasco encontrar a temperatura certa para jogar. Porque o risco do ambiente contagiar e você passar do ponto também existe. E aí jogador é expulso, tem um cartão que não precisa tomar, no esforço, sai todo mundo, deixa espaço. O Vasco construiu essa goleada com a postura e com a temperatura perfeita. O Rossi, autor de um dos gols, sai no intervalo emocionado. Sim. Ele tá emocionado com o que ele estava ali vivendo, voltando ao time, fazendo gol, etc. Então, assim, o Vasco... se você olhar o Vasco de hoje, você fala, não cai. Né? Não é? Assim, você não pode falar isso, mas... É isso. É isso. Não, e se você coloca alguém que não sabe do contexto brasileiro na arquibancada e fala, esse time aí tá no Z4... Ele fala, não é possível, não é nem pelo placar, porque time que está concorrendo a rebaixamento, às vezes até acha um 3-0, um 4-0, mas muito aleatório. Isso não, é uma performance que você fala, que isso, se acelerar, ainda mete 8. A gente tem falado muito em, obviamente, eu tenho muito essa linha, o André também, de a gente comentar só resultado e não precisa ver o jogo. A gente sempre tem uma linha de olhar para o jogo, de olhar desempenho. Mas a gente tem falado também, ao mesmo tempo, que o Vasco, na situação que está, o desempenho fica em segundo plano, realmente, porque você precisa pontuar, o Vasco precisa pontuar e cada vez mais. Só que hoje, a gente viu um Vasco desempenhando e o desempenho indo para dentro da casinha, que é o que vale no fim das contas, né? Os pontos dependem da bola entrar na casinha. E me chamou muito a atenção que depois do 2, do 3-0... Esse gol é belíssimo. A gente vai analisar esse gol, eu coloquei ali porque ele tem toda uma construção anterior. Mas o que me chamou muito a atenção foi depois acho que do 3-0, como esse time se soltou, começou a jogar de primeira, começou a arriscar. Que é um negócio que, assim, pensa... Gente, você está trabalhando no seu trabalho sob pressão. Você não pode errar porque vai dar ruim, não sei o que lá. As coisas começam a melhorar, você fica... E assim, a gente fala muito da parte tática, da parte técnica do jogo. A parte mental é extremamente importante. Claro. E esse time, no momento que ele sentiu, essa é a nossa noite, essa noite tá dando tudo certo, a torcida que veio aqui vai para casa feliz, o time se soltou e começou a jogar de primeira. Triangular, tocar de primeira, arriscar o passe mais difícil. Enfim, é isso. Acho que o Vasco tá numa toada importante. O André falou em temperatura... É isso, a temperatura do jogo correta. Fazer o gol logo no começo também te dá uma contextualizada no jogo importante. Mas não foi um gol casual, né? Não foi uma situação, né? Que esbarrou em alguém, entrou, uma jogada aérea, um bom cabeceio, e o Vasco se colocou numa posição privilegiada para continuar jogando bem e fazendo gols. E aí os desempenhos individuais, eles vão explicando por que o momento parece ser de transformação mesmo, né? Salário de Puma é muito alto para ser reserva no Vasco. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Puma Rodrigues foi uma das contratações de destaque do Vasco para a temporada, vindo do Nacional, do Uruguai, após se destacar no último ano e até ser convocado para representar a seleção uruguaia na Copa do Mundo. Inicialmente, sua performance no Vasco da Gama foi promissora, exibindo habilidades técnicas admiráveis.
Apesar de algumas falhas defensivas, ele conquistou a simpatia da torcida. No entanto, com o início do Brasileirão, Pumita viu seu desempenho diminuir, sendo incapaz de retomar o nível de atuação que demonstrava. Consequentemente, ele acabou sendo relegado à posição de reserva na equipe. Seu salário, por outro lado, permanece elevado, o que suscita questionamentos considerando sua performance recente. De acordo com informações do Vasco Notícias, Puma recebe um vencimento mensal de R$400 mil. Diante da lesão de Robson Bambu, é provável que Pumita Rodrigues faça sua segunda partida consecutiva como titular contra o Coritiba. Assista a esse vídeo que aparece em sua tela e fique por dentro das notícias mais atualizadas do nosso gigante da colina. Até a próxima!